Filipe Luís pode ficar à beira do campo? Entenda o plano de jogo do novo técnico do Mengão. A verdade sobre Luiz Castro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A semana que já começou quente. O Flamengo demitiu o Tite na manhã de hoje, após a eliminação da Libertadores da América, e as péssimas atuações do time fizeram com que a diretoria tomasse essa decisão. A diretoria estava insatisfeita com a postura do Tite no dia a dia do clube. A diretoria considerou o trabalho estagnado, não tinha nada, nenhuma mudança, não ia para frente, ninguém tinha mais confiança no trabalho de Adenor Bach. Na visão deles, o técnico não soube lidar com a pressão. A gota d'água, segundo o jornalista Vene Casagrande, para Landim tomar a decisão e demitir o Tite foi a declaração dele ontem, após a vitória contra o Atlético Paranaense, de que manteria Matheus Cunha como goleiro titular na Copa do Brasil. A diretoria então fez a mudança de forma imediata. Em comunicado, o clube informou que Filipe Luís, que estava no sub-20, comandará de forma interina a equipe principal. E vamos falar agora do novo técnico, o Filipe Luís, que vai estrear no Campeonato Brasileiro. Olha que loucura é a vida, gente. O Filipe Luís estreia no Campeonato Brasileiro. É claro que ele vai estrear agora quarta-feira contra o Corinthians na Copa do Brasil. Mas no Campeonato Brasileiro, ele estreia contra o Corinthians na Arena Fonte Nova, em Salvador. E vai passar um filme na cabeça do Filipe Luís, porque foi nesse mesmo estádio, na Arena Fonte Nova, contra esse mesmo adversário, que ele estreou no Flamengo como jogador em 2019. Muitos estão lembrando agora da estreia do Filipe Luís, quando ele chegou do Atlético de Madrid. O placar não foi muito bom. 3-0 o Flamengo perdeu para o Bahia. Bom, mas se a estreia foi ruim, um 3-0 diante do Bahia, depois foi história. Filipe Luís foi consagrado como lateral esquerdo, ganhou quase todos os títulos aí atuando no Mengão, faltou só aí o Mundial, mas se a estreia foi ruim diante do Bahia, o final do filme foi lindo, foi emocionante, foi vitorioso essa passagem do Filipe como jogador do Flamengo. Bom, escolhido como substituto de Tite, inicialmente de forma interina, mas com uma ideia aí de ficar a longo prazo, Filipe Luís vive uma ascensão relâmpago, podemos dizer assim, após pendurar as chuteiras em dezembro. De lá para cá, foram 5 meses dirigindo o Sub-17, categoria em que foi campeão da Copa Rio, e mais 4 meses no comando do Sub-20, no qual conquistou o maior título da categoria, o Mundial Sub-20. E está aí, né, na final do Campeonato Carioca. Mas o treinador já pode comandar o Flamengo na beira do campo. Pode, não pode? Rapaz, essa é a dúvida de muita gente. Eu recebi muitas mensagens dizendo: o Filipe não tem carteira, ele não pode ficar à beira do campo. Tem isso, tem aquilo. Até ontem o próprio Gustavo Henrique, dando choque na nossa transmissão na Rede Multiflá, falou assim: olha, eu acho que o Filipe não vai ser o treinador porque não tem licença. Eu falei assim, mas aí não tem como, Choque. Como é que o Flamengo, a diretoria, está tentando convencer o Filipe Luís a assumir o time principal até dezembro, se ele não tem carteira, se ele não tem licença para comandar a equipe na beira do campo? Vamos entender essa história, mas tem alguma coisa que não está batendo. E aí nós fomos a fundo, realmente. Nacionalmente, sim, Filipe Luís tem licença.
O treinador de 39 anos tirou as licenças B e A da CBF Academy esse ano, o que lhe permite assinar as súmulas da partida. A restrição, e aí embaralhou a cabeça de muita gente, né? Bugou a mente. A restrição é a seguinte: o Felipe ele não pode comandar o Flamengo em jogos internacionais. Ou seja, se o Flamengo estivesse vivo na Libertadores, ele não poderia estar à beira do campo. Mas também se estivesse vivo na Libertadores, o Tite não seria demitido. Pesou muito essa eliminação para o Peñarol. Então, só explicando aí para o torcedor rubro-negro, desde 2020, a Conmebol exige que os treinadores tenham a licença Conmebol Pro, que o ex-lateral ainda não tirou. Então, vamos lá. Ô Felipe Luiz, agiliza essa licença da Conmebol Pro aí, hein? A gente não sabe o dia de amanhã. Vai que o Flamengo precise disputar aí alguma competição internacional, e vai disputar no ano que vem, serão muitas, teremos aí o novo Mundial de Clubes. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Vai que o Felipe estreia aí, começa a ganhar tudo, é campeão da Copa do Brasil, fica vivo no Campeonato Brasileiro, enfim. Bom, o Flamengo não tem uma comissão técnica permanente, e com a saída de todos os auxiliares do Tite, a tendência é que Felipe Luiz suba junto com ele o auxiliar direto no sub-20, o espanhol Ivan Palanco, de 44 anos, formado no Barcelona. O profissional foi contratado em janeiro a pedido do Felipe. E aí, para o torcedor entender como é que é o estilo de jogo do técnico, do Filipinho, em sua ainda curta carreira de treinador, Felipe soma 37 jogos com 26 vitórias, 9 derrotas e 2 empates, além de 77 gols marcados e 34 gols sofridos. Em entrevista ao quadro Abre aspas, do GE, em maio, Felipe disse que gosta de um estilo ofensivo. Palavras do Felipe. Sempre pensei que o treinador tem que falar o menos possível, dar menos pistas possíveis, mas o meu modelo de jogo é de propor sempre, sair jogando com a bola, posse no campo ofensivo e ataque aos espaços. É um jogo mais vertical nesse ponto, baseado muito no último conceito, que é a pressão. A cada adversário que eu jogo, eu quero pressionar sempre para ter a bola, mas isso é muito difícil. Acredito ter a capacidade de fazer isso, mas por mais vezes que eu erre ou acerte. Mas é um modelo baseado principalmente em pressionar e depois um jogo muito agressivo em direção ao gol. Pelo Sub-17, Felipe Luiz teve 20 jogos, 16 vitórias e 4 derrotas, não teve empate. Foram 53 gols marcados, 17 gols sofridos. Pelo Sub-20, foram 17 jogos, 10 vitórias, 5 derrotas e 2 empates, 24 gols marcados, 17 gols sofridos e a conquista do Mundial Sub-20. Na mesma entrevista em maio, o técnico mostrou ter uma preocupação extra com a questão geracional por causa da tecnologia. Palavras do Felipe. Quando eu estava no Figueirense em 2003, 2004, estavam chegando aqueles telefones com o jogo da cobrinha, mensagens de texto com redes sociais. Estavam começando, mas não como agora, que é exagerado. Se você não souber usar, é uma ferramenta poderosa e perigosa. Sou a favor do que o clube faz aqui, que é proibir celulares nos refeitórios, na fisioterapia, para eles conversarem e terem um ambiente de conexão. São poucas horas que eles têm aqui. Fora, a gente não controla. O que tento fazer para eles é o que acontece muitas vezes no profissional, quando você entra no Instagram depois de um jogo bom, mas também depois de um jogo ruim. E eles comentam, poxa, lá onde eu moro, quando o Gabi joga mal, querem matar. Depois faz um gol e é o melhor. As redes sociais são muito mais intensas e eles têm que ter cuidados. Falo bastante, mas não tenho o poder de limitar o uso. Essa declaração foi quando o Felipe Luiz ainda estava no Sub-17, antes de chegar ao Sub-20. Você vê a percepção, a preocupação, né, do jovem atleta que está iniciando uma carreira, vai fazer já já a transição para o profissional, o Felipe pensando nos mínimos detalhes. Só para contextualizar aqui, gente, o Felipe não é um treinador pronto, ele acabou de iniciar a carreira de treinador. Então eu peço para você, torcedor, ter muita paciência com o Felipe. Vamos ter uma tranquilidade para analisar o trabalho dele jogo a jogo. Vamos deixar ele ir até dezembro. O Flamengo dificilmente vai contratar um outro técnico que aceite
ficar até dezembro. Então o Felipe vai para o jogo contra o Corinthians, vamos dar o respaldo para ele, a confiança, dar as boas-vindas para ele no profissional. Ele é ídolo, ninguém vai tirar isso dele. Honrou o manto, é muito Flamengo, tem a história com o avô e está realizando um sonho, né? Até bem pouco tempo atrás ele estava naquela lateral esquerda, agora ele está na beira do campo comandando o time. Quantos torcedores não sonharam com esse momento? Chegou meio que precoce, mas chegou, então vamos apoiar, vamos aí blindar o Felipe Luiz de qualquer crítica. Bom, a ESPN hoje deu uma bola fora, como sempre, né? Grandes sites, grandes canais de TV, nessa loucura de querer dar o furo, de querer dar a informação em primeira mão, eles acabam colocando tudo à frente e acabam soltando notícias falsas, como foi o caso hoje. A ESPN ao vivo trouxe a informação de que Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo, estava a caminho do Flamengo e que a conversa já estava adiantada com o Marcos Braz. Minutos depois, a ESPN viu que fez uma loucura, repercutiu tudo isso depois do Flamengo ter anunciado a demissão do Tite e a chegada do Felipe Luiz de forma interina. E aí eles se anteciparam nessa correria absurda de querer chegar primeiro e deram essa bola fora. Minutos depois, a ESPN ao vivo se retratou e disse que a informação de que Luiz Castro estava a caminho do Brasil para fechar com o Flamengo era falsa. Então, gente, não procede. Eu fiz questão de colocar aqui no canal, porque vai ter muita gente que vai ter visto aí a primeira informação da ESPN e já recebi um monte de mensagem. Ah, Flá, o Luiz Castro está vindo, mesmo com o Felipe Luiz de forma interina, o Luiz Castro está negociando, vai chegar. E isso acaba embolando a cabeça do torcedor rubro-negro. Então, só para deixar claro aqui, gente, não procede que o Flamengo procurou Luiz Castro. O Luiz Castro não está vindo trabalhar no Flamengo, tá bom? Só para deixar claro aí, essa bola fora da ESPN é normal, todo mundo erra, né? Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Errando e aprendendo. Agora, vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade com a informação, principalmente num programa ao vivo, gente. A repercussão é gigantesca. Hoje está todo mundo falando de Flamengo. A mídia inteira, não só do Rio, mas do Brasil, até os antes querem saber o que aconteceu, o Tite foi demitido, vai chegar quem que vai treinar. Então, um pouquinho mais de calma e responsabilidade e profissionalismo na hora de informar. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante. Seu like ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!